Fala, turma, muito bom dia. Professor Jonathan Rodrigues aqui mais uma vez com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí dar continuidade, né, nossa disciplina de ética profissional e história do APH no Brasil, onde nós tratamos aí desde da lei profissional regulamentada para o socorrista até o início da história do APH, tá? A gente vai dar continuidade hoje nessa aula e aí vou demonstrar para vocês hoje falando um pouco do o que o profissional ele tem, né, que ser o que o profissional tem que fazer, né? Aí como essa pergunta diz, durante as situações de urgência e emergências com vítimas, tá bom? A primeira coisa a não se fazer, pessoal, é não discutir com a vítima, tá? Isso aí jamais, de hipótese nenhuma, vocês podem estar discutindo com a vítima. Por quê, Jonathan? A vítima ela tem que ter sempre razão, tá certo? Se ela diz que o acidente aconteceu por motivo de que um cachorro passou na frente dela, né? Eu vou ter que acreditar que sim aconteceu esse episódio desse acidente dessa forma. Apesar de que você profissional, quando for avaliar a cena, não encontre o animal, mas você tem que, de hipótese, concordar com a situação que ela passou para você, tá? Não questione suas razões, de hipótese nenhuma, tá bom? Você tem que estar sempre do lado da vítima. Se ela fala que uma pessoa veio e jogou ela, né, contra, jogou o carro contra ela, você tem que acreditar nisso e não questionar a razão dela, tá bom? Você não pode dizer que não, isso não aconteceu, e ela dizer que sim, aconteceu, é sim, tá? Aconteceu, pronto, e aí você fica tranquilo, respaldando o seu próprio eu, o seu próprio profissionalismo, tá bom? Não toque na vítima, pois isso, né, acaba considerando como violação dos seus direitos. No slide passado, né, na aula passada, eu mostrei para vocês aí que existe o direito da vítima, tá bom? A vítima ela tem direito de recusar a ser atendida, seja ela adulta, seja ela criança. Porém, a criança ela só pode dizer que não quer ser atendida mediante um responsável que esteja no local. Se o responsável disser que sim, ela tem que ser atendida, ela vai ser atendida. Agora, se o profissional, se o pai, a mãe ou o responsável disser que não, e a criança disser que não quer ser atendida, então você se respalda, você se resguarda para que não acabe prejudicando o seu próprio profissionalismo, tá bom? Então não viole os direitos da vítima. Lembrando que a partir do momento em que você, profissional socorrista, chega no local para atender essa vítima, você está sendo obrigatório, né, a cuidar daquele paciente naquele local ali até a chegada de uma equipe de urgência e emergência, tá? Uma equipe do SAMU ou do resgate do Corpo de Bombeiros, tá certo? Esclareça que você possui treinamento de primeiros socorros, isso aí é fundamental. Sempre que você chegar em uma cena de um acidente, você tem que se identificar como socorrista e dizer que está apto, capacitado a atender essa pessoa, tá certo? E dizer que está pronto a auxiliar no que for necessário. Nunca diga que você não passou por um treinamento X para que possa chegar a atender a necessidade daquela paciente ali. Mas você tem que chegar, dizer qual é o seu nome, dizer que é o profissional socorrista, para que você possa passar segurança para a pessoa, tá bom? Consiga testemunha caso o atendimento seja recusado pela vítima, tá certo? No local, basicamente, vai ter muita gente, né? Sempre em acidentes vai ter a movimentação de populares para assistir. Então, aí você já consegue ter testemunhas para que, caso ocorra uma vítima vir negar, né, o atendimento,
você consiga ter testemunhas ali no local de dizer, olha, a senhora viu que a paciente não quis ser atendida por mim, certo? Olha, o senhor viu que eu fui tentar atender o paciente se recusou, tranquilo, tá certo? E importante, se tiver ali o policiamento no local, se por acaso você chegar a atender vítimas com perfuração de arma de fogo ou vítima de perfuração por arma branca, que vocês vão ter uma aula mais lá na frente, dizendo para o policial militar que a vítima se recusou a ser atendida. Então, você já se respalda, tirando o seu dali daquele momento para que não possa vir ocasionar constrangimento, né, para você profissional ou até mesmo para a vítima, tá certo? Então, pessoal, aí os cuidados que nós devemos ter durante esses atendimentos são com o uso de EPIs também, né? O profissional ele tem que estar trabalhando com os EPIs bem paramentados, tá bom? Profissionais do SAMU, vocês já viram que eles usam macacão, usam botas, né? Usam na hora da ocorrência lá, usam as luvas, muitos deles usam óculos também, tá certo? Isso aí são proteções, são equipamentos de proteções individuais, tá certo? Para que, Jonathan, isso? Para que não ocorra transmissões de doenças como estas aí que vocês estão vendo na tela, tá bom? A do sangue, né? A transmissão de doenças por sangue, a AIDS e a hepatite B, tá certo? Vai ter situações de ocorrência que você não vai ter espaço suficiente, que você não vai conseguir pisar em cima do sangue, ou você vai ajoelhar em cima do sangue, ou você mesmo na manejo lá da vítima, você vai tocar no sangue, por mais que você esteja com as luvas, tá certo? Mas os equipamentos, eles vão te proteger, tá certo? De ser de você adquirir esses tipos de doenças, como a AIDS e a hepatite B, isso através do sangue, tá bom? Por secreção respiratória, né? Às vezes acontece você pegar um paciente com convulsão e achar, pegar na baba do paciente vai transmitir isso e aquilo. Às vezes sim, às vezes não, depende da tua também imunidade, tá bom? Mas as secreções respiratórias, hoje nós temos aí a COVID também, né? Entre essas que eu vou citar agora, é, você tem que estar de máscara, você tem que estar usando a sua máscara para poder estar se protegendo dessas gotículas, né, que são transmitidas no ar por esses pacientes que têm gripe, que transmite sarampo, que tem tuberculose, né, que é o TB, que tem a meningite, que é a meningocócica, tá? Que tem a rubéola e que tem a cachumba. São doenças que são respiratórias, que são transmitidas pelo ar, tá bom? Por gotículas do paciente. Então, o maior cuidado do mundo na hora que você estiver atendendo um paciente lá na cena, para que você não possa estar vindo se contaminar com esses tipos de doenças, tá? Outros, né, que são a herpes simples e a conjuntivite. Isso aí são doenças que são encontradas basicamente em todo o ambiente populacional, tá bom? E aí, passando para falar sobre a moral, pessoal, nós falamos da ética, tá certo? Lá, nós vamos falar sobre agora a moral também, tá bom? E falando, continuando aí sobre a ética, né? Como esse slide está mostrando para você. Então, a ética é um conjunto de normas que formam consciência, ou seja, que forma o teu caráter profissional. Se eu estou sendo preparado para ser um socorrista, eu tenho que ter um caráter profissional, né? Saber me comportar, né? Saber falar, saber me expressar diante de situações para que eu não possa estar aí acabando que me prejudicando, né? Acabando que fazendo com que o meu profissional fique lá embaixo, tá certo? Então, o profissional da pessoa que representa o imperativo de sua conduta. Então, você chega no acidente, né? Você tem que saber se comportar, você tem que saber atuar na situação, tá certo? Não chegar com aquela moral de ser o mandão daquele negócio ali, daquela situação, tá certo? É saber conversar com as pessoas, tá certo? O uso do estudo geral na ética é bom, né? É o mal,
entre o bom e o mal, é o entre o correto e o incorreto, o justo e o injusto, e o adequado e o inadequado, tá certo? Então, na moral aí é um conjunto de normas, né? A moral regula o comportamento do homem na sociedade. Essas normas são adquiridas tanto pela educação na escola, tá certo? Como a educação profissional entre os cursos, quanto pela tradição do local onde você se encontra ou pelo cotidiano, tá bom? Então, se você vive num ambiente que as pessoas são bastante educadas, que são pessoas que te fazem bem, tu vai se sentir bem, tu vai ser educado como elas, né? Mas agora se você for para um ambiente que é bastante é, agressivo, um ambiente que as pessoas te tratam super mal, tu tenta sempre manter o teu foco e ser tratado e tratar bem essas pessoas, tá certo? Então a ética, pessoal, é a ciência do comportamento moral dos homens, né, na sociedade, e existe uma deriva de consciência de preceito moral, né? Então não basta fazer sua parte, é preciso não ser omisso diante do errado. Então aí nessa imagem a gente vê uma situação de um centro cirúrgico, tá? Profissionais aí, alguns sentados, outros fazendo as cirurgias, né? Outros pensativos, tá certo? Então, quando você for atuar, você tem que saber ter uma ética no momento e saber ser um profissional tendo a ética e a moral, tá bom? Junto com vocês. Porque isso aí é, vai ser um espelho para a sociedade. As pessoas vão te ver com olhos diferentes, tá? Você, quando se torna profissional socorrista, diante da sociedade, tu vai ser profissional para o resto da vida, tá certo? Então, onde quer que você esteja, as pessoas vão te olhar e vão te ver, mesmo você não estando fardado ou caracterizado com algo que te demonstre ser socorrista, as pessoas vão saber que você é socorrista, tá bom? Então, é atender e não ser omisso, né, diante das coisas erradas. Se acontecer um erro, assume o erro e ou então tenta consertá-los. E aí, ao longo do curso de socorrista, pessoal, são ensinadas as normas técnicas, né, indicadas por formas do que deve ser feito, que são apenas meios de capacitação. Vocês estão aqui a meio de capacitação, tá certo? Levando o homem a atingir o resultado que seria o resultado de salvar, né? Eu gosto de sempre demonstrar ao longo dos meus cursos, né, em que a gente trabalha com protocolos, tá certo? Então aqui a gente tem aqui o protocolo de suporte básico, tá? Que isso aqui é o livro do próprio protocolo do SAMU, tá certo? Existe o protocolo também de suporte básico pelo SBV, tá certo? Tá aqui. E existe a UPHTLS, que no momento eu não tenho aqui, mas passa por constante atualizações, né? Hoje nós temos o APHTLS 9, nona edição, e temos o APHTLS que saiu 10ª edição, porém ainda não traduzida, tá certo? Então aí, pessoal, a gente fala do comportamento do bom profissional. O profissional ele tem que ter a decência, ele não pode estar aí em meio a confusões, tá certo? Saber se comportar num local onde você está atuando é importante, né? É proibido dizer palavrões, né, com as pessoas que estão ao redor, tá certo? O comportamento profissional ele tem que ser ele não deve estar só pensando no dinheiro, né, que vai ganhar daquele plantão que ele está dando, né, daquele serviço que ele está dando, tá bom? E aí, pessoal, também outra coisa que é importante é não levar para o seu serviço os seus problemas pessoais ou os seus problemas de casa, tá certo? Muitas das vezes a gente sai para o plantão, né, acontece de as pessoas ir para o plantão e está preocupado com algo que ficou em casa. Você deixa de estar trabalhando corretamente, pode até acontecer de você fazer um procedimento errado, né, com aquela vítima e, e acabar aqui prejudicando a ela. Então, é um dos comportamentos que você deve ter fundamental na sua vida de profissional, tá certo?
é deixar os seus problemas em casa para ir para o seu serviço. Então, trabalhar com a mente bem aberta, né? Com o teu profissionalismo, com o que você aprendeu durante todo o curso. E aí, pessoal, não também tá xingando as pessoas, né? Não tá apontando os defeitos dela. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, é mal comportada, enfim. Não pode se estar apontando o dedo para as pessoas também, tá certo? Falando sobre a negligência, a imprudência e a imperícia, pessoal, diante de todas as situações que vocês pegarem, né, na rua, né, o que é a negligência? Né? É um termo que designa a falta do cuidado ou a falta de atenção, não tomando as devidas precauções. Né? Ou seja, você profissional está indo para atender uma ocorrência e aí por falta de atenção, né, por falta de cuidado, você sem esquece do seu equipamento, uma luva, você esquece de levar a luva e aí acaba que tomando conta da cena sem luva e pega no sangue. Isso aí é uma negligência, porque você sabe que é preciso usar os equipamentos de proteção, porém na hora você esqueceu de levar e aí acaba que tocando no sangue, você vai estar tomando aí as suas devidas precauções, tá? A imprudência é um ato de agir perigosamente com a falta de moderação ou precaução e consiste na violação da regra ou lei. Lembra que eu falei aí sobre a omissão de socorro? Pronto, ela entra aí na imprudência, tá? Se eu vou passando na rua, encontro uma pessoa, ela caída, né, desmaiada, seja lá como for, ou encontro, me deparo com algum acidente e eu não vou atendê-la, eu estou sendo imprudente, porque eu conheço a lei de omissão de socorro, porém eu não apliquei, né? Eu passei direto, fingi que não vi, eu sou profissional socorrista, fingi que não vi, passei direto, né? E não atendi aquela pessoa. Isso é imprudência, tá bom? Então você tem que saber lidar em cada situação. A imperícia, pessoal, constata em agir com a inaptidão, a falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou a ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. O que significa isso? É eu atuar numa situação em que eu não sou capacitado, tá? Se eu estou fazendo um curso de socorrista, e aí acontece de precisar fazer um procedimento que seja médico no local, eu, socorrista, eu não posso estar fazendo isso, porque eu estou sendo imperício, tá? Eu não estou capacitado para poder fazer aquela certa situação, aquele certo procedimento na vítima. Então, se o procedimento é médico, o procedimento é médico. Eu, profissional socorrista, não posso me meter e nem fazer coisas que eu não tive aulas teóricas, nem tive práticas e também estou inapto a atuar, tá bom? Então, pessoal, aí se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Vocês podem estar aí na plataforma contactando lá na plataforma tem uma abazinha que você consegue mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o professor e aí eu entro na plataforma e respondo a dúvida de vocês. Lembrando que é importante também você estar anotando no caderno aí, né, as suas dúvidas, dos slides, né, que vocês tiverem e depois podem estar me passando para que eu possa tirar a dúvida de vocês. Combinado? Sempre, pessoal, gosto de passar essa frase aqui no finalzinho de cada disciplina, mas estando principalmente nessa de ética e profissional, né, na ética profissional e moral do profissional socorrista, seja você mesmo e seja socorrista, tá? Todo erro é pecado e todo pecado gera uma consequência. Então, se você está aqui estudando e quer realmente almejar a ser um profissional socorrista lá na frente, ou seja do SAMU, seja de uma empresa privada,
seja de um hospital, enfim, de diversas áreas aí o socorrista pode atuar, né? Até em festas e etc. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Porque se você errar, a consequência não vem para você, a consequência vai para a vítima, tá certo? Que consequência é essa? Você pode deixar essa vítima aí, ela inapta, né, futuramente. Pode deixar ela paraplégica, né? Pode deixar ela com alguma consequência. Então é como essa frase aí está dizendo: todo erro é pecado e todo pecado gera consequência. E Ayrton Senna diz aí assim, ó: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, né, e à dedicação, não existe meio termo para essas coisas. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Então não adianta eu chegar a atender uma vítima por meia boca, né? Ou só por cima. Eu tenho que fazer uma coisa bem feita para que deixe ela em um estado estável, né? Até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, para que essa vítima possa chegar a um hospital e ter o seu atendimento com mais eficácia, com todos os equipamentos que são necessários, tá bom? Então, nós vamos aí, pessoal, no próximo vídeo, falar sobre a história do APH, tá certo? Desde quando iniciou, né, que foi na época aí do século XVIII, século XIX, na Segunda Guerra Mundial, né, por quem foi criado, tá certo? O APH no Brasil, quem foi que criou. E aí, pessoal, fico à disposição de vocês, mandarem as perguntas, tá? As dúvidas. Vai ser colocada atividades sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina na plataforma de vocês também. Espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo, né? Se eu estiver rápido, vocês podem também estar solicitando aí para que a gente possa estar colocando mais curto, tá certo? A passagem de slide, tá certo? E agradeço aí a presença de cada um de vocês. Obrigado.